Boa noite, vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, sejam todos sempre bem-vindos a essa casa, aos funcionários da nossa casa também e a todos que nos assistem pelas redes sociais, uma boa noite. Havendo um regimental legal sobre a proteção de Deus em nome do povo de Antônio Carlos, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do ano 2023. E para darmos início aos nossos trabalhos essa noite, solicito que o vereador Emerson faça uma oração. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadoras, público aqui presente, sejam sempre bem-vindos, funcionários dessa casa, boa noite, e internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teu desígnio. Sê Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por Suas luzes. Ensina-nos a propor, não a impor, e faz que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos e de toda acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da 32ª sessão ordinária do ano 2023, realizada no dia 18 de setembro. Em votação. Ata aprovado por unanimidade com a ausência do vereador José Ayrton Decker. Passamos agora para o expediente recebido, mas antes de darmos início, fazemos a leitura do nosso expediente. Hoje nós temos o uso da tribuna popular, então solicito que o coordenador-geral do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Antônio Carlos, Luciani José Gonçalves, faça o uso da tribuna para sua explanação. Boa noite, presidente. Boa noite, Luciani. As vereadoras, os vereadores aqui presentes, o público assistindo, os que estão aqui presentes, né, os que estão assistindo em casa também. Sou Luciani José Gonçalves, sou servidor público municipal, sou motorista da saúde e venho aqui representando o sindicato criado, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Antônio Carlos. A gente teve essa necessidade de criar o sindicato por várias demandas que a gente, entre nós, os servidores, estávamos sempre questionando. Então, houve essa necessidade de a gente ter um canal de comunicação com o Poder Executivo. Então, a gente buscou em alguns servidores para compor a nossa diretoria, a qual eu vou apresentar agora. Mas antes disso, eu quero agradecer, um agradecimento especial a Fernanda Alves Koch, que ela é a advogada que assessorou a gente enquanto a gente estava fundando o sindicato, né? Então, agradeço a ela, um agradecimento especial. Aos servidores que deram seu nome para a gente colocar na nominata da diretoria, que estiveram presentes na sessão de fundação, que foi no dia 8 de junho de 2023 agora. A diretoria em qual a nominata da diretoria do sindicato, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Antônio Carlos, o SIMAC. Coordenador geral, que sou eu. O coordenador geral adjunto, que é o meu amigo Jerônimo, que é lá da Secretaria de Obras. Coordenadora da Secretaria-Geral, a Mariane de Souza Campos, assistente social. Coordenador de Finanças, o Marcel Paines, que é da Secretaria motorista. O coordenador de Formação Sindical e Relações Intersindicais, o Marcos, que é motorista também da Educação. A coordenadora de Combate à Discriminação, Preconceito, Intolerância, Racismo e Opressão, Alba Pamela Correia
Monteiro de Araújo, técnico de enfermagem. Os coordenadores adjuntos, o Edmilson de Souza Teixeira, motorista. O Luiz da Rosa, agente de manutenção e reparos. O Ciro Ribeiro Garcia, auxiliar de educação infantil. Tatiana de Souza Costa, técnica de enfermagem. Conselheiros fiscais, Karina Silva, chefe bibliotecária. Lúcio da Rosa, agente de manutenção e reparos. Paulo Pereira de Jesus, motorista. Conselheiros fiscais suplentes, Darlan José Dutra, motorista. Fábio Alfredo da Silva, motorista. Anderson Pierre do Nascimento, motorista. Então, essa é a diretoria que é composta para poder representar os servidores perante ao executivo. Quero agradecer também ao prefeito em exercício, o senhor Felipe, que nos recebeu na semana passada. Fomos muito bem recebidos por ele, uma conversa bem proativa, as propostas que a gente propôs, ele aceitou, viu a necessidade, entendeu a necessidade de que exista um sindicato que tenha esse canal de comunicação entre o executivo e o servidor, né? A gente apresentou algumas demandas para ele, ele de pronto atendeu, entendeu a necessidade de solução. Entre as demandas apresentadas, nós falamos sobre o assédio moral, né, e a intolerância racial ou racismo, né. Infelizmente, nós temos algumas ações na justiça sobre assédio moral e também sobre racismo. Tenho também que dizer que esse tipo de mal, ele também está, não é só na prefeitura, está na sociedade por em todo, mas a gente precisa de ações, de campanhas de conscientização e ações educativas para combater, né? Outra demanda que a gente conversou com ele foi sobre a insalubridade, né? Que existe uma necessidade de ter um laudo pericial, né? Que tenha, porque algumas ações já foram dado ganho de causa para os servidores, algumas ações aí 2 ou 3, no máximo 4, e as ações já chegam mais ou menos a 300 mil reais. Então, com mais as que estão, com certeza, vão ingressar na justiça, é um dinheiro considerável, né? Ele, de pronto, atendeu, disse que comentou que a partir de novembro ele quer resolver esse problema, principalmente para, a partir de novembro, já começar a pagar a quem é de direito à insalubridade, e depois a gente vai resolvendo o que for possível, o que quem achar de direito, resolver os seus direitos, né? Procurar os seus direitos. Nós temos também sobre esse assunto uma ação civil pública da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina, né? Desde 2021, essa ação está correndo contra a Prefeitura para o pagamento da insalubridade. Nós temos também, então a gente acredita que o prefeito em exercício vai resolver isso aí até novembro, então a gente esperamos isso. Sobre terceirização também, a gente conversou com ele, certo? O Iprian Carlos aqui foi votado um projeto de lei, foi passado um projeto de lei do déficit autorial, né, de 57 milhões. A gente está preocupado com isso. Eu sei que a diretora do Iprian Carlos já respondeu para a gente, já, né, explicou. Mas a gente está preocupado porque 57 milhões de déficit não é qualquer dinheiro, né? Então, a terceirização para o Iprian Carlos ela é ruim, porque só entra dinheiro no caixa do Iprian Carlos quando é efetivo. Então, é um ponto também que ele vai verificar isso. Temos outras ações também, outras demandas que não foi conversado lá na hora, mas eu acho bem pertinente, que é o desvio de função, né? Alguns servidores trabalham são contratados para fazer tal serviço e, às vezes, são desviados para fazer outras funções. Isso, legalmente, é combatido pelo Tribunal de Contas,
e a gente vai tentar também combater o desvio de função, porque o servidor que é lotado para fazer executar tal serviço, ele tem que fazer aquele serviço e não outro serviço que queiram oferecer para ele. Basicamente é isso. Eu agradeço, né, a oportunidade. Quero também convidar a todos os servidores que venham participar dessa história, que filicem ao sindicato. Nós não estamos aqui para movimento político, nós estamos aqui para fazer ações, para brigar por nossos direitos. Direitos que alguns foram retirados do nosso plano de cargo e salário, que foram retirados no nosso plano de carreira, né? E nós vamos tentar adquiri-los de novo. O plano de carreira, a Anice, que é servidora, sabe que não foi dado na mão dos servidores para os servidores fazerem esse plano de cargo e salários. O estatuto também não veio às nossas mãos, ele ficou entre quatro paredes. Então, eu convido vocês a se filiarem ao nosso sindicato, e estamos sempre na luta, na luta e na luta. Muito obrigado e, novamente, filie-se, pessoal. Nós precisamos de vocês. O sindicato não é feito de servidores, ele é feito para os servidores. Então, a gente precisa de vocês dentro do sindicato, filiados e dando a importância que a gente merece, para que assim a gente vá até o executivo e peça que ele respeite a gente também. Obrigado. Muito obrigado também, Luciani, pela explanação e por ter trago essa notícia, então, da criação do Sindicato dos Servidores Municipais do nosso município, certo? A casa sempre está à disposição para o sindicato e para quem estiver à vontade de também participar da Tribuna Popular. Muito obrigado, Luciani. Agora, passarem para o expediente recebido, solicito que o primeiro secretário, vereador Leonardo, faça a leitura. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, né, o nosso amigo Luciani, Jerônimo, o Mauro, nosso amigo lá, todos bem-vindos aqui, também quem nos assiste pela transmissão. Inicialmente quero pedir desculpas porque a minha voz hoje não está boa, né, eu peguei um resfriado e eu tenho uma sinusite aqui que sempre me incomoda, então vou tentar ler da melhor forma possível, mais clara para todo mundo entender, mas peço desculpas se não ficar tão bom. Ofício número 162 de 2023. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, valho-me do presente para encaminhar a essa Casa Legislativa o projeto de lei número 10 de 2023, cujo objetivo consiste em autorizar o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no âmbito do FINISA e da outras providências. Solicito a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência nos termos do artigo 189 da Resolução número 9 de 2022, da mesa diretora desta colenda da Casa de Leis. Na oportunidade, eu renovo o protesto de estima em consideração. Atenciosamente, Geraldo Pauli. Projeto de lei número 10, de 2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com Caixa Econômica Federal e da outras providências. O prefeito municipal de Antônio Carlos faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$10 milhões no âmbito do FINISA, financiamento à infraestrutura e saneamento, modalidade de apoio financeiro destinada à execução de obras públicas observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantias da operação de crédito que se trata esta lei as cotas de repartição constitucional, os impostos de circulação de mercadorias, ICMS, e ou Fundo de Participação dos Municípios, FPM, até o limite suficiente para o pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos de operação de crédito. Artigo 3º. Os recursos provenientes desta operação de crédito a que se refere essa lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2º,
parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 4º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais relativos aos contratos de financiamento e que se refere no artigo 1º. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogado as disposições em contrário. Antônio Carlos, 15 de setembro de 2023. Geraldo Pauli, Prefeito Municipal. Pedido de informação parlamentar número 22 de 2023. Solicitação de informações acerca da manutenção da frota automotiva da Secretaria Municipal de Antônio Carlos. Os vereadores que subscrevem requerem, com espec no artigo 197 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o encaminhamento do presente pedido de informação parlamentar ao excelentíssimo senhor Geraldo Pauli, Prefeito Municipal, a fim de que o mesmo se manifeste acerca dos termos adiante delineados. Considerando a quantidade de veículos automotores existentes junto à Secretaria de Educação Municipal, considerando a importância da respectiva frota veicular para o desenvolvimento escolar municipal, considerando a responsabilidade municipal para com a segurança e o bem-estar dos estudantes durante os trajetos efetuados até as escolas, considerando a necessidade de constante manutenção dos veículos automotores, considerando a necessidade de cada motorista possuir curso obrigatório de transporte escolar, considerando as diversas informações de descaso do poder público municipal para com a frota escolar, com escancarada ausência de manutenção básica da frota, inclusive contendo veículos com falta ou precariedade de acessórios necessários para a utilização, como por exemplo setas, sinaleiras, bobinas de tacógrafo, pneu e troca de óleo, podendo ocasionar acidentes, bem como cometimento de infrações por parte dos motoristas responsáveis, além e ausências de licenças e cursos obrigatórios. Postulamos ao excelentíssimo senhor Geraldo Pauli, Prefeito Municipal, que forneça ao Poder Legislativo, por meio físico ou digital, relatórios contendo a quantidade de veículos inseridos na frota da Secretaria de Educação Municipal, bem como o ano e o estado de manutenção dos mesmos, além de indicar quais veículos necessitam de manutenção e indicar se todos os motoristas possuem atualmente as licenças obrigatórias, garantindo o direito constitucional dos munícipes e ao acesso a transporte escolar seguro e equilibrado. Nada mais declarar, aguardamos retorno. Cordialmente, Ednei Gesser, Leonardo Hoffmann, Pio Elias Rodrigues, José Iton Decker e Wagner Luiz Có, vereadores. Projeto de Lei Ordinária número 23 de 2023. Dispõe sobre a autorização de concurso público para a instituição do hino do município. Wagner Luiz Có, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e o prefeito municipal sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a promover concurso para a instituição do hino do município através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, aberta à população. Parágrafo único. O Poder Executivo elegerá a Secretaria responsável para elaborar o regulamento do concurso, receber as inscrições, promover a escolha de jurados e estabelecer a premiação. Artigo 2º. Composição escolhida será gravada e disponibilizada de maneira física ou digital, após o indispensável arranjo musical, sendo indicadas as escolas da rede pública e repartições do município, com o objetivo de difundir o hino e ensinar o seu canto aos nossos alunos e os munícipes, editando-se a lei para sua oficialização. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Leonardo Hoffmann, vereador. Pedido de providência número 124 de 2023. Retirada de poste em via. Excelentíssimo senhor presidente, solicito ao excelentíssimo senhor Felipe Alexandre Schmitz, prefeito em exercício, que tome providência juntamente à empresa competente em relação ao poste de luz situado na rua Militão José Coelho, em Canudos, próximo à residência do senhor Lino. Justificativa. A solicitação é para que o poste seja removido o mais breve possível e coloque do outro lado da rua, a fim de garantir a segurança dos moradores e evitar possíveis problemas. Segundo relatos de moradores, o poste está soltando faíscas e é considerado perigoso. Cordialmente, Pio Elias Rodrigues, vereador. Pedido de providência 125/2023. Passagem
do caminhão-pipa em ruas. Solicita ao excelentíssimo senhor Felipe Alexandre Schmitz, prefeito em exercício, que tome providência juntamente à secretaria competente a fim de melhorar a passagem do caminhão-pipa nas ruas de nossa cidade, principalmente na rua Padre Carlos Gessen, no bairro Farias, Reduzindo de Oliveira, no centro, Floriano Pedro Beza, em Guiomar, e rua Nossa Senhora das Graças, Santa Maria. Justificativa. Temos enfrentado condições de clima seco e a consequente falta de umidade nas ruas tem gerado uma grande quantidade de poeira. Isso tem causado transtornos e desconforto para os moradores, além de prejudicar a qualidade do ar e conservação das vias públicas não pavimentadas. Os moradores das vias acima mencionadas reclamam a ausência da prestação desse serviço de umidificação periódica das ruas. Nesse sentido, sugerimos Vossa Excelência a contratação do serviço caminhão-pipa para conseguir atender toda a demanda. Cordialmente, Leonardo Hoffmann, vereador. E vereador Wagner Luscoy, Dinei Guess e Piolias Rodrigues subscreveram. Pedido de providência 126/2023, instalação de redutor de velocidade na via. Solicita ao excelentíssimo senhor Felipe Alexandre Schmitz, prefeito em exercício, que tome providência juntamente à secretaria competente a fim da instalação de redutores de velocidade na rua Antônio Weber, no bairro Canudos, especialmente na área da pista única. Justificativa. Gostaria de chamar a atenção para essa questão crítica que afeta a segurança viária nesta rua, especificamente no trecho onde a via consiste em apenas uma pista. A ausência de medidas para controlar a velocidade dos veículos representa um risco substancial para a segurança dos pedestres, dos moradores e dos motoristas que ali circulam. Acreditamos que essa medida contribuirá significativamente para reduzir a velocidade dos veículos, tornando aquele trecho da via mais segura para todos. Cordialmente, Wagner Luscoy, vereador. Pedido de providência número 127/2023. Macadamização e patrulhamento de rua. Solicita ao senhor Ariel Pitts, secretário de Infraestrutura, para que realize a manutenção da rua Pedro Nés, no bairro Canudos. Justificativa. A rua Pedro Nés tem sido objeto de diversas reclamações por parte de moradores devido à sua condição precária. Atualmente a via apresenta buracos e irregularidades que comprometem a segurança e a mobilidade de moradores que transitam na região. Dessa forma, a realização de patrulhamento e colocação de material adequado da rua são medidas essenciais para restaurar a condição viária. Cordialmente, Leonardo Hoffmann, vereador. Pedido de providência 128/2023. Solicita ao senhor Ariel Pitts, secretário de Infraestrutura, para que faça a manutenção na rua São Francisco de Assis, no trecho da chácara do falecido senhor Maurino Rocha, no bairro Guiomar de Baixo. Justificativo. Os moradores daquela região solicitam a manutenção desse trecho da via, pois a mesma se encontra com dificuldade na trafegabilidade. Cordialmente, Piolias Rodrigues, vereador. Indicação 156/2023. Criação de programas para fomentar o turismo local. Indicamos ao excelentíssimo senhor Felipe Alexandre Schmitz, prefeito em exercício, que determine a secretaria competente para que promova o turismo em nossa cidade através da organização de encontros de ciclistas e motoqueiros, trilhas de jipe e aventura, dentre outros. Justificativo. Essa iniciativa tem o potencial de destacar os recursos naturais e as paisagens encantadoras que a nossa cidade possui, bem como impulsionar o setor turístico local. A justificativa para essa proposta é clara e convincente. Nossa cidade possui um vasto patrimônio natural que muitas vezes permanece subutilizado. A criação e implementação de um programa turístico em parceria com a iniciativa privada, que inclua eventos como encontros de ciclistas, motoqueiros, trilhas de jipe e aventura, permitirá que exploradores e entusiastas da natureza desfrutem das belezas de nossa região. O turismo é uma importante fonte de receita para a cidade, gerando empregos e estimulando o comércio local. Atrair visitantes para eventos de aventura e a natureza é uma maneira de fortalecer nossa economia. A realização de atividades ao ar livre promove um estilo de vida saudável e ativo, incentivando as pessoas a adotar hábitos mais saudáveis. Através da realização desses eventos, nossa cidade ganhará visibilidade e atração turística, contribuindo para a sua reputação como um destino imperdível para o amante da natureza. Cordialmente, Wagner Luscoy e Leonardo Hoffmann subscreveu. Indicação 157/2023. Melhorias em via pública. O vereador quer subscreve e indicar ao senhor secretário de Planejamento, William Fraga, que viabilize a instalação de redutor de velocidade no trevo de acesso ao bairro Rachadel, na rua Adão Heights, no centro desse município.
Justificativa. A presente indicação tem como objetivo reduzir o risco de acidente no local. Muitos motoristas não respeitam a sinalização de trânsito no referido trevo, fazendo manobras que colocam em risco os demais motoristas que trafegam ali, no local. Assim, dessa forma, requer providências para atender a presente demanda com a maior brevidade possível. Cordialmente, Emerson Roberto Chapo, vereador. Sem mais, eu repasso os trabalhos da mesa ao presidente. Muito obrigado, vereador. Todo expediente recebido será encaminhado na forma regimental. Agora passamos para explicações pessoais. Temos 5 vereadores inscritos para debater e engrandecer o debate nessa noite e para iniciarmos esses trabalhos com a palavra, vereador Emerson. Como no início da oração já fiz os cumprimentos a todos, reitero novamente os cumprimentos a todos que aqui estão, vereadores, internautas, funcionários. Que eu faço uso da tribuna, no caso do meu espaço essa noite, senhor presidente, parabenizar e desejar sucesso ao Luciani frente ao sindicato. Vou falar isso, como você falou, sobre assédio moral. A frase que eu vou dizer não quero que leve como assédio moral, mas que o sindicato ele já defendeu os direitos dos funcionários e também os deveres. Que eles estejam equiparados, não um mais acima e outro mais abaixo. Que eu, como um pequeno, bem pequeno hoje, empresário, e participando também da administração pública, e ouvindo alguns comentários de pessoas que nos relatam: eu fui no médico, paguei R$180, consegui um atestado para 15 dias, de empresas particulares. Conversando com alguns dirigentes de poder público, de funcionários que conseguem também, discutiu com o diretor, discutiu com o patrão, foi lá, conseguiu um atestado para 10, 15 dias. Isso está causando um caos não só em alguns locais, mas como no Brasil. As pessoas estão com medo de contratar. E como todos sabem, atestado é incontestável, desde que tenha a assinatura do médico. Claro que para ser atestado tem que ter assinatura, então é incontestável. Então a gente sempre tem que ver os dois lados da moeda. Mas sim, desejo sucesso e que o sindicato tenha associados com o intuito de melhorar sim a qualidade de vida dos funcionários e também dos trabalhos frente ao poder público. Quero também aqui pedir ao secretário de Obras e Planejamento que eles vejam a situação do trevo do Rachadel aqui, porque quem vem de Santa Maria e vai pegar ali por a rua de trás, que a gente chama, quem vem de Santa Maria às vezes não para e tem 3 pontos para dar batida: quem vem de baixo, quem vem do Rachadel ou quem vem dessa rua. Ali teria que ser refeito esse trevo ou visto a possibilidade de colocar redutores de velocidade. Isso também serve para quem vem do Rachadel ou para quem vem do centro. Às vezes vem em alta velocidade ali, não é uma câmera de segurança que vai colocar respeito sobre isso. Ajuda sim se der acidente, mas nós temos que prever os acidentes. Também peço ao secretário de Obras e de Planejamento que reveja o trevo do Rachadel. Pedi também a ele que baixasse um pouco aquela lombada ou alongasse lá em frente ao Campo do Bom Sucesso, que aquela lombada ela ficou fora dos padrões. E também conversando com o Ariel, o secretário de Obras, que ele vejam as demandas que passaram a este vereador, e assim eu passei a ele também. Quero aqui pedir ao secretário Douglas que visite as propriedades agrícolas na qual eu nominei, que essas pessoas estão tendo dificuldade em acessar o link de pedidos de tratores agrícolas. Então peço ao Douglas as propriedades que eu o nominei, que com maior brevidade possível, nesse período chuvoso que tem, talvez não tenha tanta demanda de maquinário na rua, que ele possa
a ir fazer as visitas nessas propriedades. Também, na sessão passada, como eu não me inscrevi, eu às vezes fico um tanto assustado quando falam da atual administração como se fosse uma coisa em que não acontecesse nada no município. Isso me deixa um tanto entristecido, nada mais justo que o papel da oposição é fazer isso, só que também às vezes a gente tem que relatar o que realmente está acontecendo. Colocar para vocês que olha a autuação que o município teve dessa vez. O município de Antônio Carlos ele foi autuado através da Secretaria de Educação que a divulgação dos serviços da educação, como escolas, transportes, estão sendo divulgados, mas eles autuaram que tem que ser melhor divulgados, porque a educação de Antônio Carlos, ela hoje serve de exemplo para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Que os outros municípios devem, sim, ter uma educação de qualidade e referência igual ao município de Antônio Carlos tem. Já pensou o município ser autuado por causa disso, vereador Alvério? Que felicidade! Então, às vezes, quando falam sobre o município de Antônio Carlos, que não evoluiu, que não cresceu, que tem que vir empresas, concordo, tem que vir empresas, empresas que causam um indício do vereador Ednei, obras que causam impacto, isso é muito bom. Mas eu não consigo entender quando falo que Antônio Carlos parece que, no meu entender, parece que não cresceu, parece que as coisas não estão acontecendo, sei lá. A gente ouve muitas críticas, inclusive de alguns MDBistas. A gente participa de grupos de WhatsApp, porque nós, quando erramos, a gente também assume o erro. Dizer que nós temos a administração, uma administração igual a uma Babilônia, não temos, nós não temos uma administração 100%. Agora, muito me entristece quando tentam denigrir a imagem do município de Antônio Carlos, esse município que todos nós moramos, que fomos eleitos para ser dirigentes dele, que temos erros sim, mas não tão graves como às vezes são falados. E dentro do grupo que a gente participa, vocês acham que a gente também não é criticado? E nós assumimos as críticas. Dizer que está tudo, como eu falei, está tudo 100%, não está. Mas eu tenho certeza sempre que a administração pública do município está fazendo o melhor sempre para o município. Inclusive vai ser feito agora os projetos para licitação da contenção da Antônio Weber, que é uma morosidade, mas não é culpa do executivo, da Padre Carlos Gesser, da Rua Pedro Creche, ali na divisa. Então, esses pontos realmente estão demorando. Agora, dizer às vezes que cadê o prefeito, a cidade está sem prefeito, igual já ouvi aqui, não é assim. A demanda hoje é muito grande. E para finalizar, fiquei contente aqui com a indicação do vereador Wagner sobre o incentivo ao turismo no município de Antônio Carlos. Isso é muito importante, como o Jeep Clube, o motocross, ciclismo, trilhas. Não sei se vocês estão sabendo, vai passar uma trilha que sai do Espírito Santo, vai até o Rio Grande do Sul e vai passar por Antônio Carlos. Então, isso é muito importante e é muito bom para o município de Antônio Carlos. Agora, a gente sempre tenta incentivar o esporte. Uma vez, este vereador, eu fiz uma moção de aplausos ao Jeep Clube. Até pedi para o nosso assessor, o Flávio, há pouco, ligar para o Mauri para ver como é que foi, porque eles não vieram pegar a época que eu fiz. Assim foi o interesse. Estava eu e o seu pai, o vereador Wagner. No dia a gente estava dando apoio aos jipes que encalhavam. Eu com o meu trator, ele com o seu trator. Tantas pessoas de outras cidades e outros estados que vieram conhecer o município, que aquilo me deixou tão entusiasmado, que eu resolvi fazer uma moção de aplausos, porque no dia
o posto de gasolina, os postos de gasolina do município estavam cheios de pessoas abastecendo, os supermercados cheios, pessoas gastando no nosso município. Isso me causou uma euforia tão grande que eu pensei em agradecimento. Eu vou fazer uma moção de aplausos a ele. Na época falei com o presidente, falei com alguns integrantes do Jeep Clube. E agora, o nosso assessor ligou para o Mauri respondeu que esta moção deve ainda estar rolando em um dos armários da Câmara de Vereadores, que ninguém teve o interesse de vir pegar. Obrigado. Obrigado, vereador Emerson. Com a palavra, vereador Anice. Boa noite, presidente Wagner, Boa noite. demais vereadores. Quero cumprimentar o público aqui presente, aos internautas que estão conectados conosco nesta noite, aos funcionários dessa Casa Legislativa e também, Luciane, parabenizar pela atitude de montar um sindicato para os trabalhadores da nossa prefeitura. Parabéns, desejo sucesso. Tá bom? O que me traz esta noite, eu quero deixar aqui registrado que na última sexta-feira, dia 22, foi o dia mais difícil da minha vida. Às 6 horas da manhã, vem a notícia para mim e minha irmã que meu pai veio a óbito. Só para quem passa sabe a dor imensa que é. Não tem nem palavras, porque só quem perde realmente sabe, né? Mas, no decorrer da caminhada, no dia, a gente encontra pessoas maravilhosas que nos dão muito apoio para continuar a caminhada. Então, eu quero deixar aqui registrado, né, a vizinhos, amigos, parente, a saúde, as técnicas de enfermagem, aos vereadores Emerson, Abrão, Vera, Pio Elias, sempre, né, prestativo, não medindo esforços. Meu pai gostava muito de você. Quero deixar, então, aqui registrado, né? E também a gestão municipal, que também não mediu esforços para estar lá presente. Eu quero deixar aqui meu muito obrigada, mesmo de coração, num momento muito difícil. E a minha passagem aqui hoje é breve, né? Só deixar registrado e o agradecimento num momento muito difícil. Era o que eu tinha para essa noite, presidente. Muito obrigada. A palavra, Inice. Sim, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Inice, teu pai era meu amigo. Sim. Teu pai era meu amigo. Joguei muito pifo com o teu pai. Inclusive, fui visitar ele. Você sabe disso. Brinquei muito com ele. Convidei ele para jogar um pifo. Ele disse, mas tu não tens aqui? Eu disse, não, mas a gente vai atrás de um pifo para nós jogar. Antes... Senti muito, tá? Dizer, já te dito um abraço, só que a gente tem, na hora, um abraço. Não adianta dizer nada. Já passou por mim, acho que passou por muita gente aqui. E a gente tem que dizer, fazer enquanto é vivo, né? Não adianta mais. Um abraço. Obrigada. Obrigado. Com a palavra, vereador Ednei. Boa noite, senhor presidente, Boa vereadora noite. Anice, vereadora Vera, os vereadores, nosso amigo Luciani, que fez a exclamação aqui no começo da nossa sessão, às pessoas que nos assistem aqui presencialmente, aos funcionários da Casa Legislativa e ao público que nos acompanha nas nossas redes sociais. Hoje à tarde também sempre gosto de comentar. A gente teve a sessão de vereadores, eu sempre procuro acompanhar. Sempre acho aqueles jovens, como comento, sempre com novas ideias, e sempre a gente tem que parabenizar para eles cada dia serem melhores. Então, os parabéns àqueles jovens que trazem uma vez por mês as suas ideias e as suas informações sobre a nossa cidade também. Hoje eu fiz só um pedido de informação também na manutenção, como comentou o vereador Emerson, a nossa educação em Antônio Carlos, ela vai muito bem, não se critica aqui em Antônio Carlos dificilmente a educação. Pedido de informação sobre manutenção
manutenção de frota, porque chega, às vezes, algumas reclamações, que a gente também sempre tem que ter o carinho e a gente tem uma frota boa, de bons ônibus, bom maquinário. E, às vezes chega algumas informações e a gente passa para a secretária, que ela... o que a gente pede são algumas informações sobre algumas coisas que acontecem com a frota, mas é um pedido normal. A gente, como comentou, a gente sempre foi um exemplo em educação e parabeniza também a administração por essa pasta. A gente às vezes reclama alguma coisa de saúde, como eu já comentei aqui algumas vezes, a saúde sempre, a gente corre atrás da máquina, nunca vai ser 100% e procura fazer da melhor forma. Também comentando sobre o turismo, como o vereador Emerson comentou do Jeep Clube, o turismo na nossa cidade, a gente já comenta há algum tempo que a gente sempre tem um grande potencial. Só que o turismo é uma coisa que tem que plantar, é uma coisa mais demorada, não é uma coisa que se planta hoje para colher amanhã. A gente tem um potencial, às vezes, não tão grande como o nosso e explora mais. Porque a nossa população também ela é uma população mais voltada à agrícola e não, às vezes não usa tal potencial. Então, por isso que a gente sempre pede poder público e em feiras, a gente tem que mostrar para outras cidades, estados, investidores, o que a gente tem de potencial. A gente tem vários lugares maravilhosos na nossa cidade, como a Cachoeira Mariana na Vila 12, são tudo propriedades particulares que podem ser mais exploradas. O Morro dos Miller é uma atração na cidade que poderia, às vezes, ser melhor explorada. A gente tem que trazer que se explore com qualidade. O turismo, às vezes, explorado com qualidade, ele pode trazer receitas para a nossa cidade. A gente é muito bem localizado, próximo da capital, próximo a Balneário Camboriú. Então, se a gente, às vezes, um futuro próximo, bem trabalhado, o turismo ele pode trazer coisas boas para a nossa cidade. A gente tem em locais, como às vezes é questionado, para ciclovia. É um local maravilhoso, lindo, ali entra no Oscar Armandes e sai na Vila 12, tem alguns... Ali tem já uns chalés e tipo uma cidade igual a Rancho Queimada já tem grande potencial turístico e é uma coisa que a nossa cidade também ela tem que procurar fazer isso da melhor maneira, plantar isso na ideia da nossa população, tentar trazer investidores que façam isso, explorar turismo rural, o nosso turismo religioso. Não sei se vocês têm notado que as nossas festas de igreja, elas depois da pandemia elas vieram com tudo, isso é muito importante. Nós perdemos as nossas festas tradicionais, a do colono, ela hoje, a cidade praticamente ela já não comporta mais, já ficou mais difícil de fazer, mas a gente poderia trazer juntamente com o poder da hortaliça novamente. Aquilo é uma festa tradicional. Para a gente que vê essa festa todos os anos, a gente não acha tão interessante, mas a pessoa que nunca veio em Antônio Carlos vê aquele tem falta. Então também traz, movimenta a cidade. Você traz uma festa daquela cidade, movimenta o comércio. Então, são coisas... a gente tem um café colonial lá no Parque Recanto do Sol maravilhoso. Se a gente tivesse mais um já em Antônio Carlos, já comportaria. A gente é bem localizado. Então, são coisas que a gente tem que plantar a ideia, porque o turismo é diferente de plantar em um mês colher. O turismo, às vezes, leva 10 anos, leva 8 anos e leva 20. Mas a nossa cidade ela vai necessitar, às vezes, do turismo, da indústria, do comércio. A gente tem que ter uma secretaria que trabalhe com indústria, comércio e turismo forte. É uma secretaria que
tem a visão do futuro para a nossa cidade, que a gente depende disso aí. Então, a gente às vezes cobra alguma coisa da administração, é o papel também da oposição, cobrar, mas a gente cobra tentando melhorar a vida do cidadão. A despesa vem, o município é alto, todo mundo sabe, todo mundo quer viver com qualidade, e a qualidade ela tem que vir com recursos. Se a gente não procurar trazer recursos, como eu já questionei em outras vezes, num futuro breve a gente vai passar por dificuldade. A gente tem uma folha de pagamento já carregada na nossa administração, cada vez mais pessoas vindo para a nossa cidade, cada vez mais atendimentos a gente vai ter que ter, e cada vez a gente tem que ter mais recursos para trazer, para continuar com a educação boa, com a saúde que a gente tem na nossa cidade, com as obras e com o investimento que tanta gente precisa para a população. Por hoje é isso, senhor presidente. Vereador, com a palavra, vereador Leonardo. Eu vou imitar o vereador Ednei, vou usar a tribuna aqui também. Então, boa noite, presidente, colega. Novamente eu peço desculpa pela minha voz, não está 100%, mas acredito que vai dar para entender bem. Boa noite também ao público presente, Luciani, Jerônimo, Mauro, nossos amigos, funcionários da casa e também quem nos assiste pela transmissão. Queria inicialmente parabenizar o pessoal que está fazendo o sindicato, e eu acho que faço das palavras do vereador Emerson as minhas também. Quando ele fala que o sindicato ele serve para representar, né, os servidores em frente aos direitos e também aos deveres, né? A gente sabe que, eu pelo menos tenho a opinião que a grande maioria dos funcionários que hoje nós temos na prefeitura são de boa índole, bom caráter, né? E eu espero que esses sejam bem representados por vocês frente ao sindicato. Também quiser se juntar à causa, está convidado por eles, certo? Então, parabéns, meninos, e sucesso. Senti falta, vou até fazer uma na tribuna aqui, senti falta de um professor, né, na nominata, mas fica aqui não aceitou? Fica aqui a sugestão. Também queria falar, como o vereador Ednei falou, hoje tivemos a sessão da Câmara Mirim, né, e quando eu coloquei hoje um videozinho na minha rede social, ali um story aqui presente, fui questionado por um colega. E a questionamento foi o seguinte, até abro aqui para vocês. A Câmara Mirim realmente vale o esforço e o que nós temos em tê-la aqui, o esforço e o gasto? E eu respondi que sim. Sim, porque a Câmara Mirim, ela serve como principal. A gente está formando cidadãos aqui, conscientes a respeito de política, né? A gente acredita que esse papel de cidadania começa já muito antes da pessoa votar. Começa lá atrás, né? Em o cidadão entender o papel de cada serviço público, o papel do executivo, o papel do legislativo, o papel de cada um, e a Câmara Mirim é um instrumento de potencializar isso, né? Os vereadores mirins que vêm aqui, certamente eles estão inseridos e à frente disso, né? Entendendo tanto eles como as suas famílias, né? Com a participação dos seus pais, da sua família, né? E a importância de a gente formar cidadãos não tão partidarizados, né, aqui na nossa cidade. Eu vejo que esse é um pilar importante também, né? Porque para a gente quebrar um pouco desse bipartidarismo que existe aqui, para que sim, a gente tenha mais consciência no voto, né? Como nós principalmente vereadores estamos aqui, a gente sabe que tem. Pegar até o gancho da fala do vereador Emerson, as lombadas ali no Louro, na frente do Bom Sucesso, tem sido alvo de reclamação também pra gente, né? E eu particularmente também não sei qual são o padrão de ângulo da engenharia, desconheço, mas olhando e comparando aquelas lombadas com outras, a gente percebe que elas não estão no ângulo legal,
poderiam estar mais inclinadas, né? Vereador, melhor sobre isso. Menos inclinadas, aliás, desculpa. Elas podiam estar melhores ali. Então, se vai ser dado uma atenção, eu concordo. Se for fazer uma indicação, eu subscrevo, porque acredito que ela precisa ser mais baixa também. E já pegando o gancho daquela situação ali, ali do Bom Sucesso, onde vai para o Louro, também tem sido alvo de reclamação. Por quê? Porque quem hoje está vindo da praça, por exemplo, ele vai para o Louro, teve o seu acesso prejudicado. Antes, tinha um recuo que você deixava o carro parado e esperava. Se vinha um outro carro de Santa Maria, por exemplo, não dá mais. Precisa parar o carro no meio da rua, com a sinalização que hoje lá está. E, na minha opinião, não ficou tão bom. Do jeito anterior era melhor. Porque quem ia para o Louro tinha mais segurança, podia recuar, sem o risco de alguém distraído bater atrás do seu carro. Então, fica aqui também. Peço até que a assessora encaminhe uma indicação dessa forma para o secretário de planejamento da cidade, né, para que a gente, sugerindo isso, né, de maneira formal. Também fiz algumas indicações ali, né, quando a gente fala, teve uma indicação a respeito de caminhão-pipa. Não faz muito sentido num dia igual hoje, né, chovendo. Mas é que a gente, lá na segunda-feira passada, quando tinha passado aquele final de semana de intenso calor e sol. Então, mesmo assim, fica, né, a nossa sugestão aqui ao Executivo que nesses períodos seja contratado um caminhão-pipa auxiliar aí para dar o mínimo de dignidade para o pessoal da cidade, tá? Onde está a estrada de chão, de barro. E também uma via que eu pedi patrulhamento. A gente entende essa semana de chuvas, mas acredito que vai ser feito. E o requerimento que a gente fez a respeito dos ônibus escolares, no qual a gente recebeu algumas informações não oficiais, mas a gente pede para que seja passado para a gente os relatórios de fato, de fiscalização de como está as condições dos nossos ônibus escolares, né, para a gente poder ter certeza que os nossos alunos estão transitando em segurança na cidade, né? Então a gente não custa fazer um requerimento e pedir essas informações. E a nossa cidade, ela é uma referência em educação. Isso é um fato e não é de agora. Isso é de décadas atrás. Desde quando nós, né, aqui eu, por exemplo, estudei fui a primeira turma da pré-escola, Coração de Jesus. Me orgulho disso, foi bem legal. Na época, eu não queria ficar na creche, queria ir para casa. É pequeno, mas foi a primeira turma, então estava lá. Então a nossa educação, desde décadas atrás, é uma referência. Nós tivemos o nosso IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, sempre teve alto, né? Agora nós temos acima de 7, eu não sei exatamente o número que nós tiramos na última prova. Mas nós, em 2015, se eu não me engano, alcançamos 7,9. E foi entre o top 3 do estado de Santa Catarina. A nossa escola estadual ficou como a melhor escola estadual do estado de Santa Catarina para os anos iniciais. E isso é um motivo de orgulho. E a gente deve escolar. E qual que é o porquê isso acontece? Tem mérito de quem nisso? Tem mérito de muitas pessoas. Tem mérito dos diretores, tem mérito dos coordenadores de ensino, tem mérito, muito mérito, os professores da nossa rede, que com certeza se dedicam muito e passam um conhecimento adequado. Tem mérito toda a comunidade escolar, né? As merendeiras, os motoristas, os secretários, o pessoal que está na escola, todo mundo tem mérito nisso. E principalmente, eu falo aqui, principalmente quem tem mérito nisso são os alunos e os pais. Onde a família é presente na escola, nós vamos ter uma escola de qualidade. Nós temos aqui em Antônio Carlos exemplos muito bons disso, né? A nossa escola estadual, por exemplo, os pais, a APP da escola, a Associação de Pais e Professores, pega firme. Tanto é que a gente fazem festas ali que são maravilhosas. A APP da Escola de Santa Maria, agora recentemente, deu um banho. Fez uma festa linda, junina. Então, quem tem mérito nisso? Muita gente tem mérito. A secretária municipal tem mérito, o prefeito tem mérito, os vereadores têm mérito, todo mundo. Porque
todo mundo trabalhando em prol do melhor da educação da cidade. Então fica aqui o parabéns, se Antônio Carlos está, né, com uma educação tão boa, a gente fica feliz porque fazemos parte de todo mundo disso, né? Só que a gente também nunca vai se omitir de manter essa educação com a qualidade que nós temos e manter a posição em um nível alto que nós temos, porque a educação em outras cidades, ela acaba sendo, a nossa educação, alvo de pessoas virem para cá. Pô, Antônio Carlos tem uma educação boa, vou morar para lá. Então, que a gente consiga manter com isso, enfrentando os desafios que a cidade passa ao passar por crescimento também, né? Então, a gente percebe que nós precisamos sim elogiar e sempre tentar melhorar. E para finalizar, eu quero aqui deixar os meus parabéns, tá, para os meninos do Moleque Bom de Bola, que foram campeões da fase micro-regional, que, sinceramente, merecem os nossos aplausos, né? Porque não é fácil, né? São jogos difíceis, disputados, então parabéns para os meninos, parabéns para os treinadores, o Cláudio, o Carlinho, parabéns ali para todos os treinadores que estavam juntos, parabéns para o secretário, parabéns para toda a comunidade que esteve presente ali. Então, eu tive a oportunidade de jogar também o Moleque Bom de Bola alguns anos atrás, e quando eu joguei o micro-regional, o Antônio Carlos também foi sede. A gente, infelizmente, naquela oportunidade não foi campeão, né? Mas dessa vez foi. Então, fica aqui, parabéns, meninos, vocês merecem e vocês nos dão muito orgulho. Obrigado, presidente, seria isso. Obrigado, vereador. Agora farei uso da palavra como cumprimentado inicialmente, estendo cumprimento a todos que se fazem presente nessa casa, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais ou pelas plataformas digitais. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando os servidores municipais do nosso município, né, que encabeçar e que estão unindo forças para buscar e também, de certa forma, defender os seus direitos e os deveres também com um sindicato atuante, ativo, que tende a trazer benefícios não só para vocês, mas em refletir também numa melhor qualidade de prestação de serviço. Então, a gente se coloca à disposição, como também essa casa também está à disposição do sindicato dos servidores municipais de Antônio Carlos. Gostaria de também comentar um pouco a respeito das minhas indicações e da minha pedido de providência. A respeito do pedido de providência na rua Antônio Weber, na localidade de Canudos, onde foi feita a pavimentação nova, só que temos um trecho, como já mencionado pelo vereador Emerson, que vai estar sendo licitado o projeto e também a questão de uma contenção para vir trazer as duas pistas novamente para quem transita lá. Mas, enquanto isso, a gente deve estar buscando algumas alternativas de segurança para quem ali transita nesse período. Na última terça-feira tivemos um acidente ali no anoitecer, onde teve uma pessoa que teve que ser levada para o hospital, e isso requer tempo, requer uma certa celeridade também de quem presta esse serviço. Então, como vereador, também gostaria de trazer uma alternativa para que nesse período que vai estar sendo executada a obra ou ainda que não iniciou, um redutor de velocidade naquele local onde só encontra-se hoje com uma pista. Muitas pessoas se questionaram, também me procuraram a respeito disso, até no dia do acidente estive no local também prestando, não os socorros, mas dando um suporte para quem ali estava fazendo o seu serviço. Então fica aqui uma demanda que eu acho importante, muito ainda em virtude do movimento que a gente terá de um acréscimo com a aproximação do contorno, mas também do mês e da primavera, iniciando a primavera, início de verão, né? Daí onde temos um movimento ainda mais intenso de veículos e de pessoas que não conhecem a lei. Então fica aqui, se possível, a instalação de um redutor de velocidade naquele trecho. E também comentar um pouco a respeito da educação. A gente até fez um requerimento a respeito da frota, mas como vereador, como mencionado nessa noite, a educação está de uma certa forma com uma boa qualidade, e a gente também parabeniza isso. E
podemos ver que o investimento na educação no nosso município está, de certa forma, alta, que estamos próximo de 30% do orçamento. Então, é um valor considerável para que o todo, como o vereador Leonardo falou, dê resultado. Então, fica aqui os parabéns e também mostrar o quanto está sendo investido na parte da educação. E para finalizar minha fala nessa noite, gostaria de fazer uma indicação ali na para a instalação de um bicicletário na rodoviária municipal de Antônio Carlos. Tem muitas pessoas que hoje vão até a rodoviária de bicicleta e não tem um local para deixar no período que elas se deslocam para outro município. E teve pessoas que já tiveram sua bicicleta furtada ali. Então fica aqui a indicação do vereador, não é do vereador, mas sim da comunidade, das pessoas que utilizam, para que o objeto, a bicicleta depositada nesse período, permaneça seguro ali no local. Seria isso que eu tinha para essa noite. Não temos mais nenhum vereador inscrito nas explicações pessoais. Passamos agora para a ordem do dia. Não temos nenhum projeto para ser discutido e votado. Então, para findarmos essa sessão, peço que o vereador Emerson faça uma oração. Para findarmos a sessão de hoje, vou falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriar e perseguir e mentindo, falar em todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 2 de outubro, no horário regimental. Uma boa noite a todos.